Olá, tudo bem? Muito bom estar na sua companhia. Eu sou Alexandre Carvalho e este é mais um episódio do Nissan no Ar. O tema de hoje é o pós-venda das montadoras. Como é a distribuição, a logística, os desafios que o setor enfrenta até a peça chegar na concessionária para atender o cliente. Fiquem ligados que já voltamos para falar mais sobre isso. E para falar sobre esse tema importante e curioso, estou com 3 convidados especiais. Leonardo Aredias, que é diretor de pós-venda da Nissan, Letícia Moraes, que é consultora de pós-venda da Nissan, e Leandro Mendes, que é diretor de pós-venda do Grupo Daruge, concessionária Nissan. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Leonardo, eu vou começar com você. Eu gostaria que você explicasse para quem não conhece, a gente está aqui no dia a dia, a gente tem uma noção de como é que funciona essa loucura de pós-venda. Como é que é assim, desde que a peça sai do fornecedor e chega no armazém? Como é que é essa logística? Vou tentar descomplicar o complicado. Quando a gente pensa em cadeia de suprimento de peças, desde que sai do fornecedor até quando chega na ponta no concessionário, é interessante porque no mundo globalizado que a gente está hoje, a gente pede peça para o Japão, pede peça para a China, pede peça para a Tailândia, a gente pede peça de 6 países diferentes, para vocês terem uma ideia. Então, tem processos que para exemplificar, se eu peço uma peça para o Japão, tem que pedir 6 meses antes da peça chegar aqui. Então, quando a gente está vendo os telejornais, a gente viu um tempo atrás um navio que encalhou no canal de Suez, esse tipo de processo, você fala, cara, como é que isso vai impactar a minha vida? Vai impactar porque tinha um container que estava vindo de alguma peça que você vai comprar e que vai atrasar, porque ou vai ter que dar uma volta ao mundo, ou porque ele atrasou até o navio da Evergreen lá sair do canal de Suez. Tem um processo bem complexo que a gente cuida com muito cuidado, desde o momento que a gente precisa pedir a peça na fonte, quando é uma peça importada, e naturalmente as peças locais. A gente tem mais de 200 fornecedores locais no Brasil, e esses fornecedores a gente também tem uma programação que o tempo de espera para chegar da peça é bem mais curto do que pedir para o Japão. Mas a gente olha com isso com muito cuidado, porque passa por tempo de entrega, se é navio, se é um caso mais crítico, se a gente pede via avião, então para a peça chegar mais rápido, porque tem um caso crítico de um cliente na ponta, e depois naturalmente que chega no nosso armazém de peças, armazém esse que tem 20 mil metros quadrados aproximadamente. Para dar uma ideia de complexidade de movimentação de peça, a gente movimenta cerca de 300 mil peças por mês. Então tem todo um ecossistema com parceiros de negócio lá dentro para administrar desde a chegada dentro do nosso armazém, da montadora, até a chegada na ponta, nos concessionários, com a ajuda do time de campo naturalmente, que faz todo esse meandro entre a montadora e os concessionários para ter a peça certa, no lugar certo, na hora certa. Ali. Uma coisa bem complexa, né? Então, para você lidar com isso, imagino que precisa ter uma equipe aí bem azeitada para poder fazer a coisa funcionar. Demais. E um país continental, né, como o Brasil, como é que é assim você mandar uma peça para o Amazonas, para São Paulo, essas diferenças de tempo de chegada, logística, como é que funciona isso? Nós temos 197 concessionários, espalhado pelas principais cidades e capitais do nosso país, com uma malha logística muito bem montada através de fornecedores de transporte, e malha essa que a gente consegue suprir a demanda dos concessionários num tempo muito ágil, naturalmente dependendo da distância em que ele esteja. Nosso armazém fica hoje em Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro. Então pense que o Sudeste e boa parte aqui do Sul, a gente ainda consegue atender com um dia. Se a peça chegou o pedido na hora certa, a gente tem a peça, bota no caminhão e um dia e meio está no concessionário. Se for mais distante, vai depender um pouco mais da malha de rodovias que a gente tem para atender os concessionários. Se for um caso crítico de cliente, a gente atende via aéreo, quando a disponibilidade de voos atende a um prazo mais rápido do que os caminhões, ou até mesmo via caminhão, que a gente chama de frete expresso. Mas o mais importante é que nesse link entre nós conseguimos atender toda essa complexidade do tamanho continental do Brasil, tem a nossa rede de concessionárias, porque nós trabalhamos em sinergia para que eles tenham a peça no estoque deles para prover um primeiro atendimento rápido ao cliente. Tem sistemas que nos ajudam nessa gestão de estoques para que a nossa malha de logística seja um dos fatores, mas não o fator mais preponderante, para ter o resultado final que a gente mais espera, que é a peça na hora que o cliente precisa. O cliente chegar e ter a peça lá. Legal, espero que você não sonhe com as peças e tanta... Eu sonho. Bom, Letícia e Leandro, vocês, como é que é o outro lado, né?
Como é que é administrar esse estoque na concessionária, ansiedade de cliente, como é que vocês lidam com isso? Bom, Alexandre, nós, no concessionário na ponta, eu entendo como três principais pilares essa questão. Primeiro, a gestão de estoque. Nós temos que ter uma equipe qualificada, né, gerenciando esses indicadores, né, para que possamos atender a necessidade dos nossos clientes, atender nossa demanda no concessionário, né. Porque de nada adianta esse esforço que o Léo acabou de apresentar da montadora, né, juntamente com fornecedores, etc., e nós, no concessionário, não estarmos preparados com estrutura para gerir ter essa gestão interna, entendeu? Então esse é um ponto. Um segundo ponto que eu coloco também, a transparência com o cliente, porque na cabeça do cliente ele entende que nós temos que ter todos os itens de todos os veículos, de todos os modelos. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então nós temos que ter uma transparência com ele de alinhar a expectativa de que, falando-se principalmente de um item de médio, baixo giro, que tem um prazo de chegada, né? E você, com esse alinhamento, você consegue equalizar esse desejo dele, essa ansiedade, e conduzir da melhor forma, entendeu? E um terceiro e último pilar é o acompanhamento da concessionária após esse pedido feito. Não simplesmente fiz o pedido, o cliente está lá aguardando, sei lá, 15 dias, enfim, e não tem um contato. Então, não, após o pedido feito, um posicionamento periódico, posicionando, estou aqui, estou acompanhando, né? Sentindo também o que a gente chama de momento crítico, que é aquele momento que ele, mesmo com acompanhamento, com transparência, ele entra numa zona de insatisfação, num grau de insatisfação, que aí a gente tem que entrar com uma ação alternativa para amenizar essa insatisfação dele. Então, legal, Leandro. E Letícia, como é que você entra nessa história toda? Nós somos os olhos da fábrica dentro da concessionária. Então, a gente precisa gerenciar todos esses clientes para que eles tenham o atendimento com a peça adequada dentro da concessionária. Então, a gente tem um sistema que a gente acompanha junto à concessionária, que faz esse gerenciamento. O sistema, ele gera uma demanda para a concessionária das peças de alto giro, alto, médio e baixo giro. E aí, como o Leandro falou, a concessionária, ela consegue fazer o gerenciamento e fazer a solicitação da peça para que a gente tenha a peça certa no momento certo para o cliente. O Leandro falou que o cliente acha que tem todas as peças. Isso é um dos mitos que a gente tem no setor? Quais outros que você sente, não só o cliente, mas o público em geral acha que pós-venda é mágico, tá tudo lá, chega lá, já pega, compra e leva na hora já. Eu vou começar pegando esse ponto porque é super interessante. Esse aspecto que o Leandro trouxe da disponibilidade de peça, né? Vamos pensar hoje a Nissan do Brasil, para todos os carros que a gente tem na nossa linha de produtos, que a gente vende agora, o que já vendeu no passado, como o Versa, o Marte, Tida, Livina, por aí vai, nós temos mais de 70 mil códigos de peças diferentes. Só que o que a gente vende efetivamente todo mês são cerca de 10 a 11 mil códigos de peças efetivamente. Então, esse ponto que o Leandro trouxe é interessante, porque mesmo nós, como montadora, a gente não necessariamente possui os 70 mil códigos disponíveis na prateleira, porque tem peças que a gente nunca vendeu e nem nunca vai vender. Isso é de pouco uso também, né? Exato, porque não tem uma demanda de qualidade, ou não tem um histórico, enfim, que não quebre e por aí vai. E por isso a importância da cadeia logística. Porque como eu comentei lá atrás, no caso, teve a primeira vez na história da Nissan do Brasil que quebrou tal peça e a gente não tem a peça em estoque, a gente pede de avião. Pede de avião da fonte, seja Europa, seja Tailândia, ou um fornecedor local, e bota a peça no estoque da Nissan o mais rápido possível e faz um transporte emergencial o mais rápido possível para o concessionário. E aí entra o que o Leandro comentou. Como a gente, tendo transparência e fazendo acordos claros com o cliente, e naturalmente honrando esses acordos, a gente consegue gerenciar a expectativa e manter o cliente satisfeito, sim, com uma conversa franca e aberta. Então, reforço, de tudo que a gente recebe de pedido da rede de concessionários, que naturalmente foi um cliente que gerou essa demanda, até pelo sistema que a Letícia comentou que a gente tem, que a gente utiliza para reposição de peças, cerca de 99% das peças unitárias que são solicitadas para a gente, para a Nissan, a gente atende de imediato. O restante que a gente não atende de imediato tem um tempo, quer seja porque a gente vai pedir para o fornecedor local ou importado para chegar. Mas eu acho que tem mais mito nessa história, sim, não tem, gente? E Léo, só reforçando, a gente nota o quê? Que quando você conduz o cliente dessa forma, com essa transparência, fazendo ele entender realmente de que é um item de baixo giro,
ele se enquadra nisso, ele aguarda com tranquilidade, pô, estou posicionado, estou ciente, e não gera uma insatisfação. Então você vê que ele entende, desde que tenha transparência. Letícia, tem um outro mito que eles acharem que a concessionária cobra bastante por... Então, um mito que a gente tem muito, a gente escuta muito o cliente falar que o serviço dentro da concessionária é caro. E a gente sabe que não é a verdade, a gente tem preços competitivos. O cliente também tem que se conscientizar que dentro da concessionária a gente tem uma equipe treinada, ferramental, uma estrutura para atender, né? Ele vai chegar, a garantia, pessoas treinadas, ele vai chegar lá, ele vai ter o ferramental adequado para mexer no carro dele, né? Não um ferramental universal que ele não sabe, que é um achismo. Então, assim, toda essa qualidade tem um preço, né, um custo, e assim, é muito competitivo. Hoje no site da Nissan a gente consegue ver, você não vai ter surpresas quando você chegar lá na revisão, você pode entrar no site e ver quanto vai custar a sua revisão de 10, 20, 30. Então assim, você já consegue ter uma clareza e se programar. Tem uma palavra que hoje em dia é muito comum e vale para várias áreas, que é inovação. Eu quero saber de vocês três o que é inovador hoje, que está sendo aplicado já, que o cliente não percebe ou já está percebendo. Eu citaria como inovador o nosso programa, o Nissan Protect. Programa de fidelidade da Nissan, está tendo uma aceitação muito boa entre os clientes. Basicamente, o cliente ele pode adquirir até 5 revisões antecipadamente e estender sua garantia por 2 anos. Tá? Isso faz com que ele já ele programe no seu orçamento. Eu gastei com o meu carro X, não tenho surpresa, uma coisa, né, que fluiu durante o ano no meu orçamento, e fideliza. Então ele não vai ter necessidade de visitar um autocentro, uma oficina, porque ele já planejou ali o custo da manutenção do carro dele. E como a Letícia comentou, continua tendo atendimento de mão de obra especializada, com a ferramenta certa, sim, com a peça original, com a qualidade e com a garantia. Ele não pesa no bolso, porque se ele estiver financiando, ele também pode... Comprou junto com o carro, financia no carro. O que a gente nota aí, já vivemos várias experiências dessa, que gera a segunda venda do carro, porque na experiência que ele teve com o primeiro carro, a manutenção do carro não foi um problema. Ele quer trocar o outro carro da marca e ele quer o Nissan Protect. Tem um outro aspecto também que eu acho muito legal, olha, que faz parte da experiência do cliente no pós-venda. Nós estamos movendo agora para ter 100% da rede implantado, o tablet para atendimento no pós-venda. Então, o papel, a gente está, até para ser mais compromissado com o meio ambiente, a gente está mudando para um ambiente 100% digital, o que ajuda a dar transparência para o consumidor, porque a gente passa a ter uma relação mais digital. Então antigamente, para você ter um orçamento aprovado por um cliente, tinha que ter um papel assinado, você tinha que ligar para o cliente, agora a gente consegue fazer tudo em ambiente digital. Então facilita, hoje o mundo é muito digital, o brasileiro especificamente ele é muito digital frente a outras populações ao redor do mundo, e o tablet tem dado esse dinamismo para o atendimento, com uma fluidez maior entre o cliente chegar no concessionário, ser bem atendido no fluxo de processo, dentro dos que a gente chama dos hábitos de atendimento dos procedimentos da Nissan, e ele ter toda a comunicação digital depois que ele tem o andamento do serviço dele sendo realizado no concessionário. Eu posso dizer que a Nissan foi inovadora e uma coisa também que é a questão da diversidade, porque a Letícia foi a primeira mulher a trabalhar no pós-venda dentro da Nissan, né, Letícia? Fui a primeira mulher, tenho muito orgulho, né? São 12 anos aí na Nissan. Comecei a minha relação com peças em 2001, peça de reposição, trabalhava numa empresa que fornecia para o setor automotivo, então comecei ali os primeiros passos. Depois fui para o setor de 2 rodas, trabalhei dentro do armazém de peças, então via todo aquele pulsar, né, logístico, e isso me deu muita bagagem para estar aqui hoje. Vi a fábrica de Resende nascer, né? Passei por algumas transições, alguns projetos, e aí 12 anos de amor, muito pela marca e pelo pós-vendas. E como é que foi no começo, assim, para você? Porque há 12 anos, assim, não se falava dessa questão de a mulher mais presente em certas áreas como tem hoje, né? No começo, principalmente porque eu vim para áreas de serviços, né? Um ambiente muito masculino, principalmente a rede, né, de concessionárias, você vai visitar também muitos homens dentro da Nissan,
né, no ambiente muito masculino. Só que eu tive uma recepção muito boa, eu acho que a Nissan me abriu as portas, a gente vai mostrando o trabalho, vai mostrando consistência, conhecimento, e a gente vai ganhando espaço. Eu acho que tem espaço para todo mundo, homens, mulheres, quem quiser aproveitar e crescer. A gente fez questão de trazer a Letícia para esse bate-papo, para ela representar muitas outras mulheres que fazem parte dessa nossa indústria, que é uma indústria historicamente muito machista, e que aqui dentro a gente tenta ao máximo desmistificar isso, e como a Lê falou, tem espaço para todo mundo. Leandro, eu quero voltar um pouquinho à questão dos clientes, né? Que tem mais de ansiedade, né? Você já tinha mencionado a questão da espera da peça, agilidade. O que mais vocês sentem no dia a dia que o cliente fica ansioso com a resolução do problema? O que eu noto nos clientes, além do que se refere à resolução do problema do veículo, né, na situação do veículo, o que o cliente necessita uma qualidade no atendimento, uma excelência no atendimento. Tá? Em nossas análises, a gente nota que 75% das insatisfações são de pessoal, 15% de produto. Então, o que nos leva a isso? Nós temos que investir forte na qualificação de nossos profissionais. Nós temos na estrutura da Nissan, faz parte do escopo uma gama de treinamentos para toda a equipe, todas as áreas, tanto treinamentos presenciais como à distância, e nós temos que cada vez mais encaminhar esses funcionários e qualificar esses funcionários para que possamos suprir essa expectativa do cliente. Uma gratificação que a Nissan recebeu ano passado, que foi feita uma pesquisa com uma publicação especializada, e os clientes elegeram a Nissan como o melhor pós-venda. Então, assim, com o gancho do que o Leandro falou, o que levou a Nissan a conquistar? Porque foi uma coisa gradativa, né? Cada ano na pesquisa a Nissan ia subindo até passar certos concorrentes. Ale, essa pergunta é maravilhosa, porque é a resposta de $1 bilhão, né? Porque para você ter uma estrutura, um processo, uma marca que os clientes a elegem como melhor pós-venda, eu diria que não tem uma fórmula mágica única que todo mundo possa aplicar, mas tem um engajamento que a gente conseguiu gerar da montadora, passando pelo time de campo que cobra os nossos processos, e a rede de concessionárias comprando a estratégia que a gente monta aqui dentro de casa, olhando sempre com o cliente no foco da nossa atenção. Eu diria que o que o Leandro colocou vai muito ao encontro disso, porque o cliente ele é impactado pela percepção que a gente gera nele com a experiência em serviço. Então, se a gente tiver o nosso time de concessionários bem treinado para receber bem o cliente, explicar o valor da revisão dele, não apenas o preço, para ele entender o que ele está comprando e os benefícios daquilo, e naturalmente, como a Letícia comentou, tivermos os preços competitivos, a gente vai ter um ecossistema que vai botar o cliente no centro e falar assim, cliente, pode vir aqui, eu vou cuidar de você, você será respaldado pela empresa com custo, qualidade e bom atendimento. Letícia, você que está na ponta com a concessionária e responsável pelos processos, você foi percebendo isso, que a Nissan podia chegar nesse nível de satisfação com os clientes? Não? A Nissan, junto com a rede, trabalha com a filosofia Omotenashi. O que significa? Servir com qualidade e respeito. Então, todo cliente que entra dentro da concessionária, a gente quer servir. Com esse cliente se sinta bem dentro da concessionária, ele se sentir acolhido. Então, assim, a gente tenta fazer essa experiência a melhor possível para ele dentro das nossas oficinas, e o resultado disso, a gente faz uma pesquisa interna, mais de 91% dos nossos clientes saem das oficinas satisfeitos. Começa num trabalho lá na ponta e aí refletiu nesse prêmio aí que a gente tem tanto orgulho. Bom, Letícia, Leandro, Leonardo, eu agradeço muito a presença de vocês. E aí, gostou do episódio de hoje? Bem interessante, né? Se você quer saber mais sobre a indústria automobilística e suas características, acompanhe as temporadas anteriores do Nissan no Ar. Estão disponíveis no Spotify e no YouTube oficial da Nissan. Um abraço e até o próximo episódio.